Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre cinemática ou biomecânica do trauma. Esse tema é um tema recorrente, muito utilizado em relação à prática no atendimento à emergência. Quando a gente fala da biomecânica do trauma, a gente lembra que são energias envolvidas em eventos. Uma das coisas que mais acontece é que os mecanismos e fatores que provocaram o mecanismo do trauma, eles fazem com que possamos imaginar quais são os tipos de lesões que essas vítimas podem ter sido submetidas. Um capotamento, uma colisão lateral, uma moto que bate em um carro, tudo isso são levados em consideração quando se vai fazer essa avaliação. Então, por isso que é bem importante que a gente continue verificando o quanto de velocidade ocorreu e quais são os fatores que podem interferir em relação aos acidentes provocados durante essas colisões, quer sejam frontais, laterais. E isso, na verdade, surgiu como? O objetivo de ser estudado sobre a biomecânica ou cinemática do trauma, ela está diretamente ligada ao quão grave o paciente pode estar. Uma queda de própria altura ou uma queda de um andar, ela pode causar lesões graves. Se foi uma areia, se foi uma grama, se foi um colchão, tudo isso ele faz toda a diferença, assim como se um carro bate contra o outro, se tiver a 10 quilômetros, não imagina-se que a lesão não seja tão grave. Entretanto, se uma moto vem a mais de 60, 80, isso mais do que triplica o valor se ela tem uma colisão, ou em um muro, ou em qualquer um outro local. E a gente lembra que existe o homem, o ambiente e o agente. E, para tanto, essa cinemática do trauma ela vai sofrer interferências, porque todos os três estão intimamente ligados para que tenha o estudo que desenvolve a respeito do que acontece mediante o agente, o ambiente e o homem. O agente pode ser o veículo, quem está conduzindo é um homem e provoca, geralmente, e o ambiente é onde ele, na verdade, está desenvolvendo essas ações. Então, a gente lembra que começou a ser estudado sobre trauma e que ele tornou-se uma doença do mundo moderno. Até porque, após o período industrial, muitos foram os desenvolvimentos em relação a veículos, automotivos, a modelos dos mais diversos, para fazer com que cada vez mais as pessoas tivessem autonomia no desenvolvimento das suas atividades, quer seja curta ou as longas distâncias. E por que tornou-se um problema de saúde pública? Porque quanto mais pessoas observavam que poderiam se movimentar de outra maneira que não fosse andando, o objetivo é conseguir um veículo para você se deslocar, para você fazer suas atividades sociais, atividades de trabalho e resolver suas situações. Então, por isso que tornou-se, porque no mundo inteiro, né, existem veículos dos mais diversos, portes, pesos e tamanhos e velocidades, só que a gente não está preparado para exatamente as pessoas que dirigem após ingestão de bebida alcoólica, em autovias, entre outros problemas que vêm sendo observados. Então, é um evento que pode ser evitado, ele não é planejado, né, ninguém sai de casa via de regra, com tendência a bater em algum carro, ou colidir, ou ver algo errado, ou atropelar um motoqueiro. Isso não é uma coisa que a gente encontra. Entretanto, a gente sabe que se alguém bebe e sai dirigindo, o risco é grande dessa pessoa colidir, ou atropelar, ou cometer algum ato infracional. Então, a gente lembra que essa perda de anos em relação ao trabalho e outras doenças combinadas, elas estão muito associadas à quantidade de lesão que esse paciente pode desenvolver. Então, foi então elencado que o acidente de trânsito e os homicídios são as principais causas de morte e violência, principalmente com o sexo masculino, que ele está mais exposto. Então, para começar, a gente vai lembrar que a energia está presente em tudo, em nós e nos objetos que manipulamos em geral. Existe a forma física, principalmente a mecânica e a cinética, que são os movimentos. E eles são os principais pontos de partida para que nós possamos compreender como é que acontece esse tipo de lesão do paciente.
que essas são as principais causas do trauma, como eu disse a vocês, quer seja por queda, acidente automobilístico, por explosão. Os acidentes, eles também estão muito associados às lesões que podem ter concomitante, como química, térmica, relacionada à radiação e elétrica. E elas também podem estar fora do controle, porque elas são nocivas e podem até levar à morte, dependendo de qual for a localização ou quão grave esse paciente teve de acidente. Então, aqui é um vídeo, né, que vocês vão estar vendo sobre cinemática do trauma. Aqui mostra, na verdade, que esse paciente, que essa pessoa, né, estava em uma autovia e que ela desviou para que esse veículo não tivesse uma colisão ou causasse um atropelamento. Então, foi isso. Bom, então, nesse vídeo, nós observamos que o carro ele colidiu contra uma árvore, e uma das principais preocupações de ficar bem claro nesse diapositivo seguinte foi que ele, se tivesse sem o cinto de segurança, seria arremessado, iria colidir o tórax com o volante, obviamente que outras partes do corpo iriam colidir se ele não fosse arremessado. E outra coisa que a gente observa é com o cinto de segurança, claro que o carro para na árvore, mas o corpo continua a se movimentar justamente porque por conta da lei da inércia, né? Que o corpo continue em repouso até que algum movimento possa causar aceleração ou deslocamento desse corpo. Então, como nós verificamos lá nessa imagem, sem o cinto, o paciente leva de 5 a 36 segundos para deslocar, bater com a cabeça no vidro, né, ter lesões cervicais, trauma de crânio, trauma de tórax, trauma abdominal, fratura nas extremidades, porque é normal que alguém vá segurar no painel ou ponha mais força, então pode ter uma fratura dependendo da velocidade. E naquele caso daquele veículo, ele estava em torno de 80 quilômetros por hora, já que é uma rodovia, né, compreensível. Mas qual foi o grande erro? A pessoa que estava com o carro parado, ela estava bem numa curva, que não é indicado, e não tinha nenhuma identificação, nem nenhum alerta para que existisse esse carro. Então, como ele viu, ele bateu numa árvore, poderia ter colidido frente a um outro veículo. Então, são coisas que a gente encontra realmente no dia a dia em relação a esse tipo de complicação. Então, nesse outro diapositivo, mostra um soco sendo dado em um travesseiro e um soco sendo dado em uma parede de tijolo. E o que é que a gente imagina, né? Se alguém dá um soco em um travesseiro, o travesseiro volta em sua forma normal assim que a mão sai, só que isso não acontece devido à densidade. Então, essas energias em relação a chocar-se foi o que eu comentei com vocês. Se alguém cai do prédio que seja do primeiro andar, que essa pessoa foi empurrada ou caiu, se ela cair numa areia, é uma cinemática, se ela cair numa grama bem fofinha é outra, só que se ela cair no cimento, ela no mínimo vai ter uma escoriação ou fraturas diversas. A gente lembra que essa lei de Newton foi a que eu comentei com você, né? Com vocês. Um corpo continua em um estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força aplicada externamente cause uma mudança. A segunda lei de Newton, ela trata sobre a mudança no momento que proporcional à força que produz a mudança e ocorre a direção da força aplicada, ou seja, a força é proporcional à massa multiplicada pela aceleração. São princípios básicos de física e a gente lembra o seguinte, que o corpo está em repouso pela primeira lei, né? Até que uma causa tenha mudança, então quer dizer, está lá parado o corpo
e ele está em linha reta dirigindo o carro. Como ele colidiu, então ele não deixou, mas não permitiu que ele mantivesse em repouso. Ele movimentou o corpo dentro do veículo. E a segunda lei foi que ele precisou modificar proporcionalmente, mas tinha velocidade, que era interferência, que no caso aqui é a força de aceleração. Então, quando essa força de aceleração interferiu na maneira que ele colidiu com a árvore, isso vai trazer causas graves. Então, a gente já sabe que uma pessoa a 80 quilômetros, sem o cinto de segurança, é muito provável que com a colisão daquela ela venha a falecer. A terceira é que, para toda força ativa, haverá sempre uma força reativa igual ou oposta. Então, o que ele quer dizer com isso, nessa terceira lei de Newton? Que o corpo estava parado, estava com cinto, só que dentro, os órgãos eles vão continuar a se movimentar. Por quê? A força externa ela é ativa. O cinto tratou de segurar, mas o cinto não vai segurar as vísceras nem a cabeça. A cabeça vai para frente e vai para trás. Claro que poderia ser maior a aplicação da terceira lei se ele tivesse uma maior aceleração sem essa fixação dos pontos no tórax. Aqui é só um exemplo em relação ao peso e ao impacto quando tem uma colisão de acordo com a velocidade, com 36, 72 ou 108 km por hora. Então, quer dizer, um barço que geralmente tem 250 gramas, quando ele alcança mais de 100 km por hora, ele pesa de 25 gramas, vai para 22 quilos. Então, quer dizer, ele tem um impacto significativo, todos esses órgãos, né? Uma pessoa de 70 quilos é o estimado. Então, ele chega a mais de 6 toneladas de peso. Então, por isso que quando ele bate em outro veículo, ele bate no muro, numa árvore, ele aumenta significativamente o seu peso e isso, proporcionalmente, vai causar mais lesões para essa pessoa que estava dentro desse veículo. Então, a gente lembra que várias modalidades de acidentes, elas causam danos no corpo. Então, por exemplo, a formação de cavidades, né, que é um processo de deslocamento dos tecidos humanos após a colisão do corpo contra um objeto parado. A cavitação ela pode ser temporária ou definitiva, e a temporária é muito semelhante ao que aconteceu com o travesseiro. Né? Se alguém dá um soco no abdômen, a mão vai, a pessoa sente a dor, e a mão volta. Mas, se alguém pega uma paulada, um pedaço de madeira e bate nas costelas, é uma cavitação permanente, porque ele bateu, vai fraturar os arcos costais, e assim que ele tirar essa madeira que bateu fortemente nas costelas, as costelas elas vão ter fraturas e vão afundar o tórax. Então, à esquerda, o diapositivo, né, aqui em cima, ele mostra bem isso, né? Se for no abdômen, não tem problema, mas se for nas costelas, a gente vai encontrar significativamente esse problema. Conceitos de trauma, a gente lembra que é um comprometimento intencional, ao qual resulta na exposição aguda de energia, mecânico ou químico, o decorrente da falta de oxigênio, e ele pode produzir muitas alterações graves no corpo da pessoa. Tanto que quando alguém sofre um atropelamento, ela não quebra só o punho ou só o braço. Ela muitas vezes já bateu a cabeça, já bateu o quadril e pode ter lesões graves em todo o corpo. Para isso, quando esses acidentes acontecem, a gente lembra que existe um período em que essas pessoas vão ter o que a gente chama de hora de ouro, que é o período em que esses pacientes têm que rapidamente ser atendidos e encaminhados para o hospital para que eles possam ter um melhor índice de sobrevida. Então, o princípio de ouro, que é o que a gente chama de golden hour, é o tempo crucial que deve levar para que o paciente rapidamente, né, antes de 60 minutos, ele tenha, então, o seu tratamento e tenha condições de sobreviver. Quanto mais precoce ele for estabilizado e levado para o hospital, melhor. Porque o que é que acontecia antigamente? Os pacientes eram colocados de qualquer maneira do veículo, então eles eram encaminhados para o hospital. Então, por isso, que é mais do que necessário que os pacientes eles consigam ser atendidos pelo SAMU e rapidamente ser levados para o hospital para ser tratado das suas condições. Então, a gente precisa lembrar que quando o paciente, a gente chega na cena, né, quando vocês estiverem trabalhando, em algum serviço de atendimento móvel às urgências ou na sala de emergência, a gente lembra que é a aparência do local do acidente.
Isso ajuda muito a dizer sobre o que foi que aconteceu. O carro estava capotado, tem relato de capotamento, ele ficou torto, ele ficou preso, tudo isso, na verdade, precisa ser visto para poder você mensurar sobre a gravidade desse acidente. Então, quando vocês estiverem na sala de emergência que o pessoal trouxer, é bem importante que a gente pergunte, ele era passageiro do banco dianteiro? Ele era o acompanhante? Ele estava no banco de trás? Ele estava com cinto? Ficou desacordado? Eles estavam, bateram contra o quê? Um muro, outro veículo, contra uma árvore, né? Capotou, não capotou, estimada a velocidade, freou. Teve algum ocupante que foi ejetado do veículo, quer dizer, que ele saiu por algum dos vidros, de trás, da frente. Lembrar se teve colisão com objetos, se tinham crianças, né? E se elas estavam presas, se elas estiverem na cadeirinha, não pode ser retirado até levar para o hospital. Lembrar se o airbag inflou, porque realmente, se isso não tiver acontecido durante o atendimento, isso pode ser um fator de risco para quem vai entrar no carro para manusear os pacientes. Um segundo é que, se o carro não teve, é mais provável que as pessoas tenham batido a cabeça em várias partes do carro. E a gente lembra também que existe os prováveis traumas, né, que são os traumas penetrantes e contusos. Penetrante são as facadas, né, mais comuns, a energia do objeto, ela entra por uma área e muitas vezes a pele é lacerada. O trauma contuso, né, tem um impacto direto sobre a superfície do corpo, que ela é dissipada, e os órgãos causando lesão automaticamente. Então, também existem as colisões automobilísticas, são os tipos de trauma mais comuns, que eles geralmente colidem com motociclistas, com outros veículos, e as causas dessas colisões podem ser as acelerações e as desacelerações. As acelerações é quando alguém sai muito rápido, então vai tudo para trás, né? Os pacientes mesmo contido, mas ele tem, por questão de física, essa força de aceleração. Já a força de desaceleração é o inverso. Geralmente, quando o paciente tem uma desaceleração, vai para frente, vai para trás, algumas vezes a gente encontra o que a gente chama de freio de arrumação, né? Vai todo mundo para frente quando o ônibus para, e aí todo mundo fica um em cima do outro. Então, a gente lembra que essas colisões, quando elas acontecem, elas podem ser em várias partes do carro, né? Frontal, lateral ou na região posterior. Então, a gente lembra que essas colisões frontais geralmente são transferências de energia produzida por lesões múltiplas. Os ocupantes do carro todos sofrem com isso, principalmente os que estão no banco dianteiro, e por isso que é bem importante que eles tenham cinto de segurança de 3 pontos. Quem está no banco dianteiro, né, ele pode ir para baixo, ele pode bater o joelho, dependendo do tamanho do veículo e da pessoa, ele pode bater o pulmão na direção, pode fraturar o fêmur, pode ter um trauma de crânio que bate a cabeça, e os do banco da frente também pode ter um impacto secundário, principalmente em relação a bater a cabeça. Então, aqui é um veículo que teve uma colisão frontal, a gente sabe que os problemas são grandes, se ele tiver sem o cinto, ele pode bater a cabeça e trazer uma lesão grave. Com o cinto, ele já não vai ser arremessado com tanta força para frente. Aqui, ele pode bater a cabeça de várias maneiras, né, com a fronte, sempre trazendo uma lesão, ou de compressão, ou de cisalhamento, nessas regiões cervicais. Do mesmo jeito, quem está sem o cinto, pode bater o rosto, e também pode bater a região torácica e abdominal. Ou, dependendo do tamanho, ele pode descer, se não tiver com cinto, e ter uma fratura compressiva ou uma fratura aberta na região do fêmur. Aqui foi alguém que bateu, né, a cabeça no vidro da frente, e é uma coisa que a gente observa, digamos assim, olho de boi, né, porque o que é que acontece? A primeira coisa que a gente encontra são lesões aqui, né, como está mostrando, de compressão, mostrando que o paciente pode ter fratura, penetração de fragmentos ósseos, hemorragia,
e o cérebro pode chacoalhar, e aí ele tem o que a gente chama de concussão. Já as colisões laterais, elas geralmente têm fraturas de húmero, clavícula, arcos costais e, consequentemente, as vísceras que estão nessa região. Geralmente são situações de cruzamento, derrapagem, né, passar no sinal amarelo, no sinal vermelho. O time entre eles, ele pode ser curto e alguém acelerar e acabar batendo em alguém que está em outro veículo. Aqui é um exemplo para vocês. A colisão traseira são aquelas também acelerações e desacelerações. Quando o paciente acelera, que ele vai para frente, que não tem um encosto de cabeça, ele vai com a cabeça bem para trás, e posteriormente a cabeça vai para frente. É o que a gente chama de efeito chicote. E por que isso acontece? Porque o corpo, muitas vezes, com a força do acidente, ele não consegue sustentar bem a cabeça. Então, essa ida para frente e para trás faz com que tenha uma extensão máxima dessa região cervical, trazendo, então, danos para esse paciente. E, né, capotamento, que é algo também muito grave. O ocupante não contido pode chocar contra qualquer parte da cabine, produz lesões mais graves por causa do deslocamento múltiplo que ocorre durante a capotagem. As lesões de compressão, elas aumentam significativamente, e a possibilidade de ele ser ejetado tem 25% mais chance dos que não forem. Então, todo mundo deve colocar cinto de segurança, tanto na parte frontal, na parte da frente ou na parte do passageiro, que ninguém sabe exatamente como vai se comportar. E os dispositivos de contenção, eles são muito importantes, né? Eles seguram a cintura pélvica e o tórax. Se for uma gestante, né, vão ter investigações significativas, né? Por isso que ela deve colocar um travesseiro e colocar o cinto bem na região pélvica. Eles protegem, mas dependendo da lesão, ele pode também trazer um trauma abdominal com sangramento, como a gente viu nesse dispositivo, e por isso que vai se investigar. Aqui são mais alguns pacientes em que a gente mostra sobre esse trauma grave desses pacientes, né? Dá para ver que ocorreu uma abrasão no tórax, de modo bem significativo. O paciente está com colar cervical do tipo stiff neck, com orifício na região anterior, aparelho de pressão, monitorização, acesso venoso bilateral, mesmo que ele esteja com acesso central, mas quem trabalha em pré-hospitalar sabe que tem que obrigatoriamente funcionar o paciente com 2 acessos para que ele consiga receber volume em catéteres curtos e grossos. Do lado direito, a paciente sendo ventilada, mas mostrou a lesão, né? Saiu, inclusive, a lei de trânsito recente, informando que agora é multa. Então, toda criança que for transportada, assim como os adultos, eles têm alguns pré-requisitos que foram definidos. Agora a gente vai para a parte de colisão de bicicleta. Essas colisões de motocicleta, elas são responsáveis pelo número de mortes com grande impacto na sociedade. Eles podem ser frontal, angular ou com ejeção. Vestes de proteção, elas são muito importantes, principalmente os capacetes. Porém, se tiver um acidente em que o capacete bateu no chão, ele deve ser trocado. Não precisa esperar uma ranhura ou rachadura, isso é bem importante que aconteça. Aqui, o primeiro diapositivo, ele mostra aqui em cima, que geralmente quem vai passar entre os veículos tem um risco de cair lateralmente. Então, a gente muitas vezes só localiza fratura em uma das pernas. Essas fraturas que o paciente cai na lateral também, elas são bem comuns quando o carro tranca, então ele perde o equilíbrio de chuva. Agora vocês vão entender por que é que o paciente, quando tem um acidente, né, de moto, ele tem uma fratura, geralmente bilateral de fêmur. A primeira coisa que acontece é que quando ele vai cair, quando ele bateu em algum local, ele, antes de ser arremessado, já que ele está, no local aberto, as pernas ficam presas no guidão. Então, elas fraturam aqui, quando ele pensa em passar pelo guidão, e ele é arremessado, se for, né, um tipo de lesão dessa. Aqui são as abrasões, né, são as escoriações um pouco mais profundas. E a gente lembra que o atropelamento, que é bastante comum, quer seja alguém vítima de carro, de moto, o atropelamento é o mais traumático, né? Ele tem uma menor proteção, o pedestre do que o veículo, né? No caso, com carroceria fechada, e parte da energia da colisão faz com que também sejam pacientes avaliados como grave.
O pedestre atingido quase sempre ele sofre lesão internas graves, mesmo que o carro esteja a baixa velocidade. Se estiver em alta velocidade, o atropelamento é grave. Então, as lesões, elas são diversas. Quando ocorre uma colisão, o paciente é arremessado para cima do carro, é um primeiro acidente que ele bate com a cabeça, e o segundo é quando ele colide no chão, porque ele bate a cabeça, o quadril, que são lesões que a gente chama de contralateral. Então, ele bateu tudo isso, e quando ele é arremessado no chão, caso o carro freie, né, e venha numa velocidade baixa, ele ainda vai bater a outra parte do corpo. Entretanto, quando esse pedestre ele tem um tamanho menor, ou o carro vem em alta velocidade, ele geralmente bate e ele passa por cima, sendo atropelado pelo segundo veículo. Crianças são os mais graves em relação à complicação, porque a primeira coisa que acontece é quando esse paciente é atropelado, ele é menor, né, e o carro muitas vezes passa por cima, via de regra, por conta do tamanho. E aí a gente vai falar agora da parte de explosão, né? Tivemos recentemente um acidente, né, com pura explosão com LGP, e esse gás, ele tomou um vulto significativo, tiveram 2 pessoas que morreram soterradas, tiveram 6 pessoas que elas vieram falecer, perdão, que elas se acidentaram, porque teve uma liberação de energia grande o suficiente que soltou muitos materiais que constituíam aquela estrutura, tijolo, pedaço de cimento, 6 se machucaram, e mais outras 8 pessoas que estavam naquela região também, que tiveram pequenos cortes, pequenos ferimentos. Então, a gente lembra que essas lesões primárias, elas são, primeiro, pelo impacto direto na onda de pressão. A lesão primária é a que a primeira acontece, e a onda de explosão, ela principalmente traz lesões e rupturas intestinais, pulmonares e do tímpano, porque são órgãos ocos. E por que isso acontece? A pressão é tão grande que todas as estruturas ocas do corpo, eles podem romper, o paciente ter sangramento pelo ouvido, no intestino e até mesmo nessas outras partes. Lesões secundárias, né, que foi o que a gente viu nesse acidente em Mangabeira, que explodiu o gás de cozinha. São os objetos que são arremessados à distância, então a pessoa tem a explosão, ela é arremessada pelo volume de ar e a pressão da explosão. Segundo, os objetos que se soltaram vão atingindo as pessoas, e por último, as pessoas, por conta da explosão e da energia gerada, elas são arremessadas. Então, primeiro, pode romper órgãos ocos no corpo. Segundo, os objetos podem machucar. E terceiro, quando essa pessoa cai no chão, por conta da pressão da explosão, ela pode, na verdade, ter trauma de crânio, trauma de face, vai depender do volume em relação à explosão para esse paciente. Então, por isso que é bem importante que dê essa verificada para que a gente possa realmente acompanhar o tipo de complicação que é encontrado nesse paciente. Então, quando a gente fala de trauma, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é um problema de saúde pública. Segundo, existem vários mecanismos que eles precisam e podem ser observados durante a situação do acidente, quer seja autoprovocado ou que provocado por outro em você, e por isso que essas observações nessa aula vocês precisam rever bastante para acompanhar os exercícios tranquilamente, ok? Tudo de bom para vocês, e vou dar continuidade no próximo sobre avaliação primária e secundária.